pai na fé, Abraão. Eu gostaria de já ressaltar que Abraão, ele é o nosso pai na fé do ponto de vista humano, mas ele não é o autor e consumador da nossa fé. O símbolo de fé é o nosso pai na fé do ponto de vista humano, mas o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele em torno do qual a igreja está reunida. Nós estamos em uma semana teológica de cunho eclesiológico. O que é isso? Eu ouvi em um dos cultos, nosso pastor Adilson Benevides disse isso, e eu faço dele as minhas palavras. É uma semana teológica de cunho eclesiológico. O que é isso? Eclésia, igreja, logia, estudo, tratado, doutrina. Então nós estamos em uma semana teológica em que está sendo tratada a doutrina da igreja, a eclesiologia. Quando eu olho para a palavra igreja, eu me lembro que essa palavra, ela vem da palavra hebraica quarral, que significa congregação, que significa reunião. Quando Deus dizia a Moisés, Moisés, reúne o povo em frente à tenda da congregação, porque eu quero falar com o povo. A palavra hebraica que aparecia ali era quarral. No livro do Eclesiastes, quando diz que o Eclesiastes, que o pregador reunia a congregação para falar a ela, para ensiná-la, para discursar a ela. A palavra que aparece para pregador é a palavra correlete, aquele que fala a congregação, aquele que fala a reunião, aquele que fala a quarral. Quando o Antigo Testamento, quando a Torá, especialmente a Torá, os 5 primeiros livros, foram traduzidos do hebraico para o grego, a palavra que se encontrou, que os responsáveis pela Septuaginta, 72 judeus eruditos que conheciam tanto o hebraico quanto o grego, fizeram a tradução da Torá, os 5 primeiros livros, do hebraico para o grego, e essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, por ter sido feita por 72 homens, daí 70, Septuaginta, era conhecido também como versão dos 70. A palavra que se encontrou para traduzir a palavra quarral, que expressava a reunião do povo de Deus diante da tenda da congregação, foi a palavra eclésia, que significa reunião. Então a eclésia, a palavra eclésia é formada de 2 palavras gregas, ek, que significa livre, e klés, que significa reunião. Então, eclésia, reunião de um povo livre. Essa palavra ela foi buscada no grego, era a palavra que designava quando as reuniões políticas, quando só os cidadãos livres de cada aldeia deixavam as suas aldeias e se reuniam num local previamente marcado, muitas vezes chamado ágora. Esse local, eles se reuniam para tratar assuntos políticos e só poderiam vir os cidadãos livres, os escravos não podiam vir, os servos não podiam vir. Daí a eclésia era a reunião de um povo livre. Jesus tomou para si esse nome e ele aparece a primeira vez no Novo Testamento, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ali pelo versículo 18, quando Jesus disse, o seu nome, disse a Pedro, o seu nome é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Império Romano prevaleceu sobre o grande exército grego. O grande exército grego foi derrotado, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia de Jesus Cristo, porque ele deu ênfase à palavra minha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E falando sobre maduros e imaturos, eu disse a princípio, pode por favor, ele não veio um pouquinho mais para cá, né? Você pode por favor colocar para mim? Pois bem, é suposto, não, os irmãos já sabem, evangelista João Carlos da Fonseca, o tema da nossa palestra é a igreja e a maturidade cristã. Vamos refletir sobre como os crentes imaturos podem atingir a maturidade. E o texto base é o texto que nós já lemos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 4, nós já lemos. E eu dizia então sobre o primeiro crente que, por incrível que se pareça, se portou como imaturo. Abraão, nosso pai na fé, do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas do ponto de vista humano, Abraão é o nosso pai da fé. É o nosso símbolo de fé. Aparece na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele aparece como um dos principais heróis da fé. Mas quando nós olhamos para o capítulo 16 de Gênesis, o versículo 16, nós vemos o final de uma demonstração de imaturidade de Abraão. Abraão, por imaturidade, deu ouvido à sua mulher, Sara, e lançou mão, como todo imaturo faz, de um subterfúgio humano, de um costume da região onde ele morava, um costume da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa região entre rios. Meso, meio, entre, pótamos, rio. Mesopotâmia, região entre rios. É igual a nossa palavra hipopótamo, cavalo do rio. Então a palavra pótamos, ela significa rio. Daí Mesopotâmia, região entre rios, era a região onde Abraão morava, região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Ele lança a mão de um costume da Mesopotâmia, aconselhado pela sua mulher, e gera um filho chamado Ismael, com a serva da sua esposa Agar, porque o costume do lugar dizia que se a serva tivesse um filho com o seu senhor, e a sua senhora fizesse o parto, o filho era contado como sendo da sua senhora. E Abraão então lança a mão desse subterfúgio. E nós encontramos Abraão no capítulo 16, versículo 16 de Gênesis, com 86 anos, passando pela consequência da sua imaturidade. No capítulo 17, versículo 1, 13 anos depois, e ao que tudo indica, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. E Deus estava, ao meu ver, dizendo: esperem amadurecer um pouco, esperem sofrer a consequência da imaturidade dele, depois eu volto a falar com ele. E 13 anos depois, Abraão, agora com 99 anos, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E quando nós observamos o significado da palavra perfeito, a palavra hebraica que é aplicada ali, uma das possíveis traduções é amadurece. Anda na minha presença, Abraão, e amadurece. 99 anos Abraão tinha. 13 anos depois, 86, ele estava sofrendo a consequência do seu problema. 13 anos depois, 99 anos, o Senhor aparece a ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí nós começamos a perceber
que maturidade nem sempre é sinônimo de idade avançada. Existem jovens maduros e existem pessoas com idade avançada e maturos. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Então vejamos na nossa introdução, a nossa definição de maturidade. Me permitam de vez em quando estar de perfil para os irmãos para consultar o slide. Maturidade cristã é a habilidade de controlar a ira, resolver discrepâncias sem violência, destruição. É paciência, é a vontade de deixar para depois o prazer imediato em favor de um benefício a longo prazo. Foi o que faltou para Abraão. Abraão, ele deixou de rejeitar o prazer imediato em favor de um benefício de longo prazo. Ele foi imaturo, ele desconfiou de Deus. Deus havia prometido fazer dele uma grande nação, mas ele não suportou ser escarnecido, não suportou o deboche, porque Abraão, pai de uma multidão, mas cadê a multidão? Você não tem nenhum filho, e vem deboche, e ele, um homem já rico, já poderoso, não suportou o deboche, e ele fez exatamente o contrário do que diz a nossa introdução. É a vontade de deixar para depois o prazer imediato. Ele preferiu o prazer de ter aquele filho, o prazer de deixar de passar por outro deboche, em favor de um benefício a longo prazo. Ele preferiu a solução na hora. Foi apressado, imaturo. Por favor? Maturidade é a perseverança e a habilidade de levar um projeto, ou uma situação adiante, apesar de forte oposição. Havia um projeto, havia uma aliança entre Deus e Abraão não teve a maturidade de levar aquele projeto, de levar aquela situação adiante, apesar de forte oposição. Ele cedeu aos escárnios, aos deboches, cedeu à forte oposição. E retrocessos decepcionantes, era uma decepção para ele ser chamado de um nome que significava pai de uma multidão e não ter nenhum filho. E a capacidade de encarar desgostos e frustrações e derrotas sem queixa ou abatimento. Ele não suportou as suas próprias decepções e a queixa da sua mulher, Sara, e cedeu. E teve uma atitude imatura. E teve grande transtorno por causa dessa atitude. Ele teve que, tempos depois, despedir uma mulher e um menino no deserto, às pressas, por causa da reação da sua mulher Sara. E aí ele despede Agar e Ismael no deserto. E aí Deus, então, vem consertar a consequência da imaturidade de Abraão, vem consertar a consequência da imaturidade de Abraão e dizer a Agar que ela acalmasse o coração dela, porque também daquele menino sairiam 12 príncipes, 12 nações, e ele seria um grande guerreiro, porém haveria sempre o problema de que a espada dele seria contra de clones e a espada de Deus contra ele. Mas que Deus também haveria de abençoar. Deus, a história da humanidade é sempre a história de Deus consertando os erros, as imaturidades dos seres humanos. É verdade. Muda para nós? Então, por eliminação,
no raciocínio lógico. Imaturidade é o oposto de tudo isso. É o oposto de maturidade. Mas o que nos mostra que os crentes em Corinto eram imaturos, já que a leitura que nós fizemos diz isso deles. Olha o que Paulo diz, deixa eu só reler, os irmãos apenas acompanhem, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, então eram crentes, tá? Eram imaturos, mas eram crentes. E eu, irmãos, não vos pude chamar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo. Mas o que nos mostra que os crentes de Corinto eram imaturos? Pois bem, porque ainda vós sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Olha o que identifica que eles eram imaturos. Porque ainda vós sois carnais, porque havendo entre vós inveja. Crente invejoso é imaturo, é inseguro, acha que não pode fazer o mesmo, ou até melhor, do que o outro não está fazendo, na própria obra de Deus. Ele é invejoso, é imaturo. Há entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois carnais e não andais segundo os homens? Se vocês são invejosos, contenciosos, imaturos, dados a dissensões, vocês não estão andando segundo os homens. É isso que nos faz identificar que eles eram realmente imaturos. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a igreja, como nós estamos falando aqui hoje, sobre a igreja. Uma palestra eclesiológica, uma semana teológica eclesiológica. E abençoada é a igreja, aleluia, que tem uma palestra como essa. Porque teologia nada mais é do que pensar, do que refletir acerca de Deus. Theos, Deus, logos, logia, pensamento, palavra, tratado, reflexão acerca de Deus. É o que nós estamos fazendo nessa semana teológica. E Paulo, ele lança a mão de 3 metáforas, 3 comparações. A metáfora, ela é uma figura de linguagem usada para comparar. Existe uma diferença, e isso é hermenêutica. Isso é hermenêutica. A hermenêutica é a ferramenta que dá origem à exegese. Eu, para preparar essa palestra, usei ferramentas da hermenêutica, cheguei à exegese do texto para poder expor a vocês. Usei a hermenêutica para chegar à exegese. E nesse exato momento eu estou precisando, primeiro, da ajuda de Deus, segundo, da intercessão da igreja, terceiro, das regras da homilética. Porque a hermenêutica interpreta, a exposição, a exegese expõe, e a homilética transforma em prédica, em sermão, em palestra. Então, fiz uso já de 2 ferramentas, primeiro da hermenêutica, depois da exegese, e agora estou fazendo uso da homilética. Mas preciso muito mais da ajuda de Deus e da intercessão, da atenção da igreja, da espiritualidade da igreja, do que da própria homilética. Irmão João Carlos, por que você está falando isso? Porque nós não estamos num culto comum, nós estamos numa palestra. Viemos aqui para aprender teologia. Então vamos popularizar esses termos técnicos. Vamos dizer o que é hermenêutica. Hermenêutica, ciência e arte da interpretação. Exegese, ciência e arte de interpretar e expor um texto. Homilética, ciência e arte de entregar esse texto interpretado e exposto em forma de sermão ou palestra. São essas
as ciências que estão sendo apresentadas diante da igreja do Senhor. Aleluia. E ele lança a mão de 3 metáforas. Já que estamos falando de hermenêutica, existe uma diferença entre metáfora e comparação. A metáfora, ela não usa a palavra... Alguém pode soltar para mim? Eu disse que não precisava, mas... É que eu quero olhar para os dados. Aleluia. Me perdoe aí, o irmão, que eu disse que não ia precisar. Então, meus queridos, muito obrigado. A metáfora, ela é uma comparação expressa. Ela não usa a palavra como. Quando aparece a palavra como, para nós sermos bem técnicos, bem detalhistas, nós dizemos que há uma comparação. Por exemplo, uma metáfora. Eu sou o pão da vida. É uma metáfora. Eu sou a porta. O Evangelho, segundo escreveu São João, é composto de várias metáforas. E se nós formos contar direitinho, num dado momento nós vamos encontrar 6 metáforas. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou. Sem o uso da palavra como. Quando eu uso a palavra como, deixa de ser uma metáfora, passa a ser uma comparação. Por exemplo, a filha de Sião está como, veja a palavra como choça na roça. Ou seja, Israel está abandonado por causa da destruição da cidade de Jerusalém, como uma cabana. A versão Almeida, a versão NVI diz que é uma cabana na roça. É a figura de quando se acabava a colheita, a cabana que havia sido utilizada pelos colonos que estavam fazendo a colheita, ela fica lá abandonada. Israel estava abandonada como choça na roça. Então aí não é uma metáfora, aí é uma comparação. Pois bem, nós estamos diante de 3 comparações. No capítulo 3, no versículo 1 ao 4, Paulo ele usa 3 metáforas. No capítulo 1 ao 4, não, perdão, em todo o capítulo 3, ele usa 3 metáforas. A primeira metáfora que ele usa é a metáfora da igreja como uma família. Ele compara a igreja com uma família. A segunda, ele faz isso do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4. A segunda metáfora, ele compara a igreja primeiro como uma família, capítulo 3, versículos 1 ao 4, é a igreja como uma família, ele fala de maturidade. Depois ele fala da igreja como um campo, ele fala de quantidade. Capítulo 3, versículos 5 ao 9, a parte A do versículo. A terceira metáfora, ele fala da igreja como um templo, e aí ele fala de qualidade. Capítulo 3, versículo 9, parte B, até o versículo 23. Então são 3 metáforas. É a família, é o campo e o templo. 3 metáforas acerca da igreja. Esses slides já estão com o vosso pastor e vai ficar à vossa disposição. Foi feito para esse evento, foi feito para os irmãos. Continua, por favor. Então, nessa noite, nós vamos refletir sobre a primeira das 3 metáforas. Nessa noite, vamos examinar mais de perto a figura, a metáfora, a igreja como uma família de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Olha lá. A igreja como uma família. Toda família tem um nenenzinho, tem um maiorzinho, tem o jovem e tem o papai e a mamãe. Tem crianças, adolescentes, jovens e adultos. Isto é família. A igreja também tem meninos em Cristo. Tem outros já no estágio espiritual mais adiantado. Outros maiores e outros já adultos em Cristo. Mas todos são crentes. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês,
já dentro do nosso tema, após a introdução que já fiz, é que nós temos que ter paciência com os imaturos. Em uma família, todos cuidam das crianças. Todos ajudam a dar uma olhada. Todos ajudam a dar uma olhada na criança. A responsabilidade é do pai e da mãe. A igreja de Corinto, o pai de família, o pai espiritual da igreja de Corinto era Paulo. Mas, na ausência dele, os crentes mais adultos na fé tinham a responsabilidade também de zelar pelas crianças espirituais, pelos imaturos. A grande ênfase do Novo Testamento é o senhorio de Cristo. Se os irmãos contarem, os irmãos vão ver que Cristo aparece no Novo Testamento muito mais como Senhor do que como Salvador. Faça isso. Embora já fizeram, mas faça você mesmo. Abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, e vá contando, até o livro de Apocalipse, quantas vezes Cristo aparece como Senhor e quantas vezes ele aparece como Salvador. Você vai ver que ele aparece 15 vezes mais como Senhor do que como Salvador. Agora, será que Cristo... Não precisa os irmãos responderem para mim, não. Respondam para vocês mesmos. Será que Cristo é Salvador de quem ele não é Senhor? Será que Cristo é realmente Salvador do crente imaturo que anda da maneira que ele quer? Ou ele põe, quando ele nega o senhorio de Cristo, quando ele rejeita o senhorio de Cristo, ele põe em dúvida também a salvação que Cristo conquistou para ele no Calvário. Eu disse uma certa vez, e fui muito criticado, que crente não tem livre-arbítrio. Eu sou arminiano, eu acredito no livre-arbítrio, respeito os calvinistas, mas acredito no livre-arbítrio. Mas eu disse uma certa vez que crente não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o homem do mundo. Ele tem liberdade de crer em Cristo ou de não crer. O crente não tem livre-arbítrio. Mas por que, professor? Permita-me apresentar assim. Eu acho que já posso, depois de 20 anos de ministério de ensino, já posso me apresentar assim. Mas por que, professor, que crente não tem livre-arbítrio? Porque evangelho é renúncia. Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem está com uma cruz nas costas e a cada dia está seguindo a Cristo, pode ir para onde quer? Então não tem livre-arbítrio. Será que quem está crucificado pode ir para onde quer? Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Quem está crucificado não vai para onde quer. Se o velho Adão descer da cruz, é só para ir para o lugar errado. Se o velho Adão descer da cruz, é só para ir em direção a... Eu ia dizer maçã. É só para ir em direção à árvore do fruto proibido. Se eu descer da cruz, é só para isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora que a vida que minha viva daqui eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu já estou crucificado, não vou onde quero. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo, 28 até o 30, mais ou menos.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei refúgio para as vossas almas. O jugo, aqui em São Paulo, em alguns lugares de São Paulo e de Minas Gerais, quem é da roça sabe melhor do que eu. Eu já fui criado em São Paulo, mas entendo dessas coisas por conversar com meu pai, que era da roça, com meus irmãos, e por ler também isso, acerca disso. O jugo, ele é chamado também de canga. E sabe para que ele serve? Ele serve para prender os bois menos experientes, os bois imaturos, nos bois maduros. Para que os bois inexperientes só vão pelo caminho que os bois experientes vão. Então, se você tomou sobre você o jugo ou a canga de Jesus Cristo, você não vai mais para onde você quiser. Você tem sobre si o jugo de Cristo, que é leve, que é suave, mas que é jugo. O jugo do pecado é pesado. O jugo do pecado, ele diz que você pode cheirar cocaína, mas para você deixar a cocaína é difícil. Ele diz que você pode fumar cigarro, mas para você deixar o cigarro é difícil. Ele diz que você pode adulterar, mas para você deixar o adultério é difícil. Mas o jugo de Jesus Cristo é leve e é suave. Aleluia. Mas tem jugo. Tem jugo. Tem jugo, tem um caminho assim. Pois bem, então fica a pergunta. Será que Cristo é Senhor, é Salvador daquele de quem ele não é Senhor? E continuar a nossa reflexão. Por que Paulo chama os crentes de Corinto de carnais? Muda para mim, por favor. Olha só, vou reler o versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude chamar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque será que Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, de imaturos, de meninos em Cristo? A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto era resultado de dois fatores. Em primeiro lugar, a imaturidade é consequência de não ter apetite espiritual. A primeira razão era a falta de apetite espiritual. O crente imaturo não tem apetite espiritual. Ele não tem desejo de alimentar-se da palavra de Deus. Não tem desejo. Não tem desejo de alimentar-se da palavra de Deus. Olha o versículo 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda podeis. Era a dieta deles que denunciavam que eles eram imaturos. Eles eram carnais, eram meninos em Cristo. Eles não gostavam de culto de doutrina, não gostavam de escola dominical, não gostavam de semana teológica. Se os senhores e as senhoras estão hoje aqui nessa semana teológica, é para aprender do Senhor, para poder ensinar também os nossos irmãos que porventura ainda sejam meninos em Cristo. Porque Paulo disse assim: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Será que nós podemos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo? Nós podemos dizer para os nossos irmãos menos desenvolvidos na fé, para os nossos irmãos imaturos, para os nossos irmãos que não gostam de uma dieta mais forte, não gostam de escola dominical, não gostam de culto de doutrina, não gostam de semana teológica, não gostam de leitura da palavra de Deus. Para os nossos irmãos que olham para o pastor Adilson e dizem: esse irmão é teólogo demais, é pesado. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui embaixo.
Eu também acho. Aleluia. Foi meu aluno. Né? Não chegou a ser bem aluno. Eu fui orientador do trabalho de conclusão de curso dele, do curso bacharel, e exigi bastante. E não é que o negócio deu e sobrou? Deu e sobrou. Aleluia. Graças a Deus, fiquei satisfeito com o que vi no final do trabalho. Mas será que nós podemos fazer igual aos nossos irmãos, igual Paulo, em relação aos nossos irmãos? Podemos dizer para ele: vem cá, vamos conversar. Eu aprendi do Senhor o que também quero te ensinar. Primeira questão: falta de apetite espiritual mostrava a imaturidade dos irmãos da igreja de Corinto. Continua para mim. O que acontecia com a igreja em Corinto é que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Eles ainda não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento nem na prática da palavra de Deus. E aí quando você vai para o capítulo 6 da carta anônima aos Hebreus, dá só uma olhada rapidinho. Eu estou de olho nesse relógio aqui, vai me ajudar, que eu quero voltar outra vez. Gostei daqui, já é a segunda vez, eu quero ir para a terceira, para a quarta. Então estou de olho no relógio bonito que deixaram aqui. Aleluia. E querendo até levar para mim. Olha só. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E a palavra hebraica aqui, a palavra grega aqui, perdão, ela alcança também maturidade. Então, o que faltava para os crentes de Corinto? Faltava o mesmo que o autor da carta anônima aos Hebreus recomenda a esses crentes aos quais ele estava escrevendo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ou até o amadurecimento, não lançando mão de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Cristo, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Então faltava a eles deixar esses rudimentos, esse começo da fé, guardado no coração. Guardado no coração. Porque já dizia Santo Agostinho: se você não crê, você não vai entender. Dizia ainda em latim: Disigriti virides non intelligetis. Teólogo e filósofo da igreja primitiva, Agostinho, ou se você não se escandalizar, Santo Agostinho, ele dizia: se você não crê, você não vai entender. Então é para guardar no coração e não na mente. Porque na mente pode te deixar um crente cabeçudo. Mas então guarda no coração, para controlar os seus sentimentos, para controlar as suas emoções e para levar cativo a sua inteligência a Cristo. Aleluia, Jesus. Então, o que os crentes de Corinto precisavam era deixar guardado nos corações deles os rudimentos, as primeiras coisas da fé e avançar na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Era o que faltava aos crentes de Corinto. Paulo usava a palavra grega nepsios, criança. Nepsios, chamava eles de crianças, para designar os crentes de Corinto. E aí diz o autor aos Hebreus que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática tiveram suas faculdades exercitadas. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Alimento sólido, semana teológica, com um tema forte como esse, maturidade cristã, é para crente
adulto. É para crente que olha, diz o autor aos Hebreus, que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática tiveram suas faculdades mentais, espirituais, psicológicas, exercitadas para receber o alimento sólido. Aleluia. Continua para mim, por favor. Por que é que os bebês, por que é que os crentes de Corinto eram bebês? Porque eles ouviam e colocavam em prática. Eles ouviam e não colocavam em prática. Igual criança, você fala várias vezes, ela ouve quietinha, e aí ela diz assim, tá bom. Diz tá bom, ou às vezes fica quietinha, não diz nada, mas o brilho nos olhos nos leva a pensar que está tudo bem. Mas daqui a pouco você tem que dizer a mesma coisa de novo. Então, por causa disso, os crentes de Corinto eram bebês. Por que os crentes de Corinto eram bebês? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Será que existe algum perigo para quem não amadurece? Será que tem algum perigo para o crente que não amadurece? Que ouve, mas não coloca em prática? Vamos voltar lá para o capítulo 6 de Hebreus, onde temos uma situação bastante parecida com a situação de 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o perigo do crente que não amadurece. Eu só quero saber se na minha Bíblia tem a carta aos Hebreus. Até agora há pouco tinha, eu li aqui no capítulo 6. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 ao 8. Será que tem algum perigo para quem não amadurece? Porque aí, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível, olha o perigo, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do Espírito, das virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Porque a terra, esse é o crente maduro e o crente imaturo. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Essa terra aqui é o crente maduro. Ele vem na escola dominical, ele vem no culto de doutrina, ele vem na semana teológica, ele vem no estudo bíblico e ele produz essa chuva que cai sobre ele. A palavra de Deus como chuva faz com que ele produza erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, para a igreja que cuida dele, para o pastor que cuida dele, e ele recebe a bênção. Mas olha o que acontece com o imaturo. Se ele não amadurecer, mas ele pode amadurecer, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada. A terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. O crente que não amadurece corre o risco de perder a salvação. Ele ainda não perdeu, mas ele corre o risco de perder a salvação. Se ele encerrar a sua carreira cristã, se ele passar para a eternidade produzindo espinhos e abrolhos,
Sabe aquele tipo de pessoa que você encosta perto dele, você sai com a sua roupa espiritual rasgada, vai no seu encontro, encosta nele para conversar, para aconselhar, às vezes até para consolar, mas ele só produz espinhos e abrolhos. Você sai com a sua roupa espiritual rasgada. O texto bíblico diz que ele perto estava da maldição, e seu fim é ser queimado, se não amadurecer. Então esse é o perigo para o crente que não amadurece. Mas será que é só esse o perigo? O que é aquilo ali, meu Deus? Primeiro o quê? Dá para ver aí, minha irmã? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. É porque ali está no cantinho, não dá para ver. E eu já não me lembro de cor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15. Vamos ver o que acontece com o crente imaturo. 1 Coríntios capítulo 3, do 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas será salvo, todavia, como pelo fogo. É o mesmo capítulo. E aqui trata do tribunal de Cristo. O crente imaturo, ele pode perder a salvação, dependendo do grau de imaturidade que ele alcançar, do grau de afastamento de Cristo que ele chegar e não conseguir voltar. Mas ainda que ele consiga voltar, a sua imaturidade pode ocasionar que ele venha a perder os seus galardões no tribunal de Cristo. Estude todo o capítulo 3, nós estamos estudando, nós estamos tratando só de maturidade cristã. Mas no capítulo 3 fala também do tribunal de Cristo. Quem vai para o tribunal de Cristo já está salvo, não é o juízo final, tá? É o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão analisadas e alguns crentes receberão galardões, uns mais e outros menos, e alguns perderão todos os seus galardões por causa da imaturidade e ficarão apenas com a salvação. E aí alguém pode dizer, mas irmão João Carlos, se um tiver mais galardão do que o outro, não vai ter problema lá no céu? Problema vou ter eu se eu não achar o versículo. Mas eu vou achar, porque o Papai do Céu é bom. Livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Os 24, Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos, que simbolizam a igreja de todos os tempos, 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo, os apóstolos, os patriarcas e os apóstolos, as 12 tribos dos apóstolos. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... A palavra grega para coroa é a mesma palavra para galardão. Ou seja, depois de receber o galardão no tribunal de Cristo, a igreja de todos os tempos devolve os seus galardões. Os 24 anciãos tiram as suas coroas e as devolvem para Cristo. Os 24 anciãos prostram-se diante do que estava assentado sobre o trono
e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Aleluia. Então, os galardões serão devolvidos a Cristo. Mas que os galardões, eles identificarão a obra de cada um, a obra do crente maduro, a obra do crente imaturo. Isso será com certeza julgado no tribunal de Deus. Muda para nós, por favor. Em segundo lugar, a imaturidade. Em primeiro lugar, então, a imaturidade deles era por causa da dieta. Eles só queriam tomar leite, não queriam alimento sólido. Em segundo lugar, a imaturidade era consequência de relacionamentos mal orientados. Era consequência de mal companhia. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Passarinho que voa como um morcego acorda de cabeça para baixo. A imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver a união para formarem partidos dentro da igreja. Coisa de gente imatura. Eu gosto do presbítero B. Ah, não, eu gosto do A, eu gosto do C. Não, mas o A é mais carinhoso, mas o B pega melhor. O C tem mais autoridade. Partidos dentro da igreja. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que cai na cabeça de Arão, desce sobre a sua barba, vai até a orla dos seus vestidos, e ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena o amadurecimento. Ali o Senhor ordena a solução de problemas. Ali o Senhor ordena a cura. Ali o Senhor acaba com o partidarismo, com a dissensão, com a divisão dentro da igreja. Um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismo nos seus relacionamentos. Então, primeira demonstração de que o crente é imaturo, o tipo de comida, a dieta dele. Segunda demonstração de que o crente é imaturo, os seus relacionamentos. Muda para nós. A palavra usada por Paulo para carnais, no versículo 1 aí do capítulo 3, é sartiknoi, feito de carne. Carnal significa feito de carne. Sartiknoi, no grego. Mas a palavra usada no versículo 3 é sarkikoi. Muda. Dominado pela carne. Então, tanto o crente é feito de carne, o crente imaturo é feito da carne, como ele é dominado pela carne. E o sufixo, o que é o sufixo? É o final da palavra, né? O sufixo ismo significa feito de. De quê? No caso, de carne. Muda para nós, por favor. O sufixo inós significa feito de. E o sufixo icos significa caracterizado por. Se na primeira palavra eles eram carnais, porque não haviam crescido pela falta de alimento, na segunda palavra, vai para mim, por favor, na segunda palavra, há uma censura moral. Então o problema não é só a falta de alimento, não é só a desnutrição espiritual, o problema também é uma questão moral. Eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne. Sartiknoi denota uma relação ética e dinâmica.
Então o problema não era só falta de alimento, não. O problema é que eles também haviam adquirido gosto em andar segundo a carne. Que alguém podia dizer, mas se o problema era a dieta, pode ser que tenha faltado quem desse a eles essa dieta. Mas o problema não era só isso, o problema era que eles haviam tomado gosto em andar segundo a carne. Continua para mim, por favor. E o ponto de vista é o ponto de vista orientado para aquilo que persegue, para aquele que persegue a sua própria independência, sua própria autossuficiência. O que aconteceu aqui? Ah, não foi aqui não. Eu pensei que tinha sido aqui no microfone, foi lá fora. Então, veja bem, o problema era alimentar-se mal, desnutrição espiritual, falta de aprendizado e prática da palavra de Deus e tomar gosto de andar segundo a carne. E também eles gostavam de ser autossuficientes. Eles gostavam de dizer, eu faço porque posso. Como dizia Jânio Quadros, filo porque quilo. Famosa frase do ex-presidente, ex-presidente do Brasil e ex-prefeito de São Paulo. Mas doutor Jânio era doutor, era advogado. Tinha lá alguns outros doutorados também. Doutor Jânio, por que o senhor fez isso? Filo porque quilo. Crente imaturo. Novo nome para crente imaturo. Crente Jânio Quadros. Irmão, por que você fez isso, irmão? Irmão, porque você afrontou o seu irmão. Irmão, porque você desobedeceu o pastor. Irmão, porque você ofendeu a dirigente do ciclo de oração. Filo porque quilo. Eu sou autossuficiente. Pois é, pois você é autossuficiente, então você é igual a Adão. Adão comeu do fruto proibido porque ele quis. Quem foi tentado foi Eva, não foi Adão, não. Adão comeu porque quis. Só que teve um problema. Quando Deus perguntou para Adão, Adão, o que você fez? Por que você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer? Adão disse o seguinte, foi a mulher que o Senhor me deu. O imaturo não assume responsabilidade. Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. E lançou aquele famoso hit. Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Não vem dizer para mim que você não ouviu, não, porque quem tem ouvido, ouve de tudo. Quem tem ouvido, ouve de tudo. Eu não sei que você obedecer ao pé da letra a quarentena. Mas nem sempre teve pandemia, então você já deve ter ouvido o famoso hit que Adão cantou. Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Foi a mulher que o Senhor me deu. Culpa do Senhor e dela. O Senhor entendeu bem? Culpa do Senhor e dela. É assim que o imaturo faz. Ou como Caim. Caim, cadê o seu irmão Abel? Aí o imaturo vai lá, maltrata, ofende. O irmão fica maltratado, ofendido. O outro imaturo também. Acabou meu tempo, pastor, e agora? O outro imaturo fica ofendido também, aí fica lá no cantinho, em casa, não sai também, aproveita a pandemia, já fica logo em casa, não vem nem de máscara. Né? E aí você pergunta